Pessoal, tá começando mais um com as doses de coisa alguma, e se você notou, esse vídeo é diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre história e também vai iniciar uma série no canal. É o primeiro episódio dessa série que vai falar sobre todas as vezes que o comunismo se viu de bode expiatório para algum autoritário assumir o poder. E olha que não foram poucas vezes, por isso que a gente tá fazendo inclusive uma série sobre o tema, né? Nosso primeiro episódio vai ser talvez o que foi o maior desastre relativo ao comunismo sendo tratado como uma ameaça aos bons costumes e as consequências disso para um país. Hoje a gente vai falar sobre o incêndio no Reichstag. Se você não sabe o que é o Reichstag, acompanhe o vídeo até o final. Antes de falar desse incêndio, a gente tem que falar um pouco sobre o contexto político e histórico em que a Alemanha se encontrava, obviamente. Se eu só falar para vocês aqui, chegar falando como foi que aconteceu o incêndio e o que aconteceu depois dele, a gente se perde completamente em saber ao certo como foi que aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu. Para isso a gente tem que lembrar que existiu uma crise em 1929 da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso ferrou com a economia mundial, inclusive com a economia da Alemanha. A Alemanha, que já não estava muito bem por causa do Tratado de Versalhes, né, pessoal? O Tratado de Versalhes, para quem não se lembra, foi um tratado feito no final da Primeira Guerra entre os vencedores e os derrotados, que, de certa forma, ferrou com os países que perderam aquela guerra, inclusive com a Alemanha. A Alemanha ficou devendo milhões de marcos, devendo carvão, devendo petróleo para os países vencedores. A Alemanha ficou proibida de fazer um exército, uma série de barreiras que foram dadas, que foram feitas contra a Alemanha. Esse tratado ele vinha prejudicando o país economicamente, mas a quebra da Alemanha aconteceu mesmo em 1929, depois da crise mundial. A inflação galopante que aconteceu nessa época é absurda, é uma das maiores inflações da história da humanidade. Para você ter uma noção, é pior, por exemplo, do que a inflação que está rolando agora na Venezuela com o Maduro. Tem casos, por exemplo, existem histórias de gente que ia comprar um saco de pão com um carro de mão cheio de marcos. Marcos era a moeda alemã da época. Pois bem, se tem uma regra, pessoal, em política, em história, é que toda crise econômica traz uma crise política. E a crise política que a Alemanha passou não foi muito diferente de todas as crises políticas da história da humanidade, principalmente depois da modernidade. Por quê? A gente tem que pensar o espectro político da seguinte forma, e aqui vale a pena assistir o vídeo da gente sobre autoritarismo, que fala um pouco sobre o livro Como as Democracias Morrem. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque naquele momento existiam três formas de pensamento na Alemanha. Existia o centro democrático, que era composto, por exemplo, pelos católicos, pelos liberais e pelos sociais-democratas. E existiam os extremos dos polos políticos. Veja bem, eu não estou dizendo que os partidos eram extremistas, mas que eles estavam localizados nos extremos do polo político. Não existia ninguém mais à esquerda do que o Partido Comunista, nem ninguém mais à direita, sim, à direita, do que o Partido Nazista. O que é que acontece? Como em toda crise democrática e política de representatividade, os partidos no extremo do polo eles começam a adquirir mais representatividade para as pessoas, porque eles representam algo completamente diferente do establishment, do centro, da política tradicional. E isso gerou um aumento de cadeiras no parlamento, tanto para os comunistas quanto para os nazistas. Só que isso também acabou gerando uma polarização da sociedade alemã. Era cacete rolando o tempo todo no meio da rua entre comunistas e nazistas. Existia uma animosidade geral da população, os nazistas com sua política racial muito forte, de preconceito, de derrotar minorias, e os comunistas com a política da revolução comunista contra a burguesia. Isso tudo tensionando a Alemanha em um momento de crise econômica. O ponto final, vamos dizer assim, o inicial dessa história, são as eleições de 1932, quando esses partidos conseguem muitas cadeiras. Só que o Partido Nazista é o que sai vencedor com quase 37% dos votos. Se você sabe um pouco de história, deve ter ciência de que o líder desse partido, o Partido Nazista, era Adolf Hitler. E o presidente da Alemanha, o Hindenburg, ele escolheu Hitler, já que ele era o líder do partido que tinha uma maior quantidade de votos, como chanceler. Mas Hitler, como chanceler, que é o que hoje a gente chama de primeiro-ministro, por exemplo, na Inglaterra, ele precisava
fazer um governo. Como é que se faz um governo? Você se alia a partidos próximos de você para ter maioria do parlamento. E isso é algo extremamente complicado para um partido extremista, vamos dizer assim, um partido extremo do polo. Por quê? Porque os partidos de extremo do polo político, eles crescem afirmando que eles são uma nova política e que os partidos do centro são uma velha política e eles têm uma nova política e não é degradado, não são corruptos. Esse tipo de argumento faz com que quando os partidos do extremo assumam o poder, eles não consigam o apoio dos partidos do centro. E foi isso que aconteceu durante todo o primeiro mês do governo nazista. Hitler não estava conseguindo formar um governo até o dia 27 de fevereiro de 1933, o dia do incêndio do Reichstag. Na noite daquele dia, alguém incendiou o parlamento alemão, o Reichstag. E pior, esse alguém era um jovem holandês, Marinus van der Lubbe, eu acho que está certo, eu não sei pronunciar holandês, desculpa, que pertencia a movimentos comunistas europeus. Ele não era vinculado ao Partido Comunista Alemão, mas se autodeclarava um comunista. Ele foi encontrado dentro do prédio, nas proximidades do prédio, em chamas, e logo foi acusado como culpado do crime. Ele foi torturado e confessou o ato incendiário. No entanto, mesmo após torturas, ele disse que agiu sozinho, sem a ajuda de nenhum outro amigo, nem nenhuma liderança ou alguém do Partido Comunista Alemão. Mas isso, a gente já deve ter uma noção, não se viu de muita coisa. Hitler e os nazistas usaram o incêndio e o passado de van der Lubbe para destruir a reputação dos comunistas. Como? Com fake news, é óbvio. Eles implementaram nos jornais apoiadores notícias falsas sobre a participação de líderes comunistas no crime, prenderam esses líderes, passaram a perseguir os comunistas e isso acabou gerando a rejeição da sociedade desse movimento. O que acabou acontecendo? Os católicos, que eram partidos de centro-direita, começaram a se aproximar mais de Hitler e dos nazistas, apoiando algumas causas. Os sociais-democratas, que eram um partido de centro-esquerda, perderam a força. Os comunistas foram perseguidos e expurgados do parlamento, e isso possibilitou Hitler obter maioria absoluta no Congresso. Até que quando Hindenburg morre, o presidente, não há novas eleições e Hitler se torna chefe de Estado e chefe de governo na Alemanha nazista. Isso ele mantém até 1945, quando se mata num bunker em Berlim, no final da Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem que aprender, no caso, com essa história, é como, mesmo acontecendo o mesmo crime, como aconteceu no caso do Marinus van der Lubbe e do incêndio do Reichstag, esses crimes podem se tornar material político para uma centralização do poder e uma ascensão do autoritarismo. Como a gente vai ver no resto dessa série, esse daqui é só um pequeno exemplo, mas talvez o mais representativo de todas as vezes que o medo do comunismo, da ameaça comunista, da revolução proletariado, foram utilizados para a ascensão do autoritarismo. Só para dar alguns exemplos para você, e isso aqui é um pouco de spoiler, a gente tem a ditadura militar no Brasil, o atentado no Rio Centro, a lei marcial de Ferdinand Marcos, temos também o plano Corren aqui no Brasil. O Brasil está lotado de exemplos como esse, e tem muitos outros. Por isso a gente pensou em fazer uma série, e uma série sobre história, mas que é extremamente atual, tendo em vista que muitas pessoas não sabem ainda o que comunismo significa e a história do comunismo, o papel do comunismo na história do século XX. E isso é bom a gente estudar, gostando você do comunismo ou não. É bom a gente estudar para não ficar passando vergonha aí na internet, né? Só para dar um adendo, pessoal, eu tenho me esquecido aqui de uma coisa. O Marinus van der Lubbe, o holandês, após ser torturado e ficar preso por 1 ano, ele foi morto, foi condenado à morte e foi morto em 1934. No entanto, o governo alemão, em 2008, o inocentou postumamente, tendo em vista, alegando que ele estava lutando contra o regime nazista já lá em 1933. E o governo alemão tratou isso como um ato de heroísmo político, sob certo ponto de vista. Pessoal, tá acabando mais um Algumas Doses de Coisa Alguma, nosso primeiro episódio sobre a série O Fantasma do Comunismo. Vai ter mais vídeos sobre esse tema.
Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, se inscreve no canal, dá o like, comenta. Se você não gostou, dá dislike também. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, você curte esse vídeo, você compartilha no Facebook e você curte nossa página para acompanhar todas as nossas postagens, todas as nossas ideias, matérias que nós compartilhamos, que são muitas vezes complementares aos vídeos que nós postamos aqui. Valeu pela atenção, por ter assistido até o final. Um beijo no coração de vocês e tchau!